Feliz o homem que medita a lei do Senhor dia e noite sem parar, dará seu fruto no devido tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nosso Deus nos concede a graça de mais um dia. Como é bom abrir os olhos, despertar para o novo dia. Nós então nos colocamos diante da sua presença, queremos viver esse dia sintonizados com o seu amor, para que a sua providência nos conduza sempre para o melhor. Hoje é dia 30 de setembro, estamos concluindo mais um mês, agradecidos a Deus pelo seu cuidado, por ter nos acompanhado até aqui. Hoje nós celebramos São Jerônimo. São Jerônimo é o padroeiro dos biblistas, dos exegetas, daqueles que se dedicam ao estudo da palavra de Deus. E ele, então, é como o patrono do mês da Bíblia, que é o mês de setembro. E hoje também é o dia da secretária. Queremos rezar hoje por todas as secretárias, os secretários que exercem essa função tão importante de acolhida, de atendimento, para que tenham sempre saúde e força de espírito. Vamos então rezar a oração da coleta de hoje, nos dispondo para esse momento orante. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo um profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei que o vosso povo seja alimentado cada vez mais com a vossa palavra e nela encontre a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, vamos escutar com atenção a palavra que a liturgia nos propõe, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 51 a 56. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, se hoje nós temos a Bíblia ao alcance das nossas mãos, é graças a uma figura extraordinária que foi São Jerônimo. Foi aquele que traduziu a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim. A primeira versão da Bíblia, nós podemos dizer na língua latina, foi feita por Jerônimo a pedido do Papa da época. Essa versão é chamada de Vulgata, justamente porque ela foi traduzida para a língua que era comum naquele tempo, que era o latim. Do latim, então, houve as diversas outras traduções até chegar na nossa língua portuguesa. Então, nós somos devedores desse grande padre da Igreja, que viveu no século IV. Ele foi batizado aos 25 anos e se tornou padre aos 38 anos. E desde cedo, ele que tinha uma habilidade grande com idiomas e com o conhecimento literário, ele então começa o estudo dos escritos bíblicos, ele forma a versão da Bíblia, a Vulgata, para a igreja, e ele então foi também um dos responsáveis por interpretar os escritos bíblicos. Então, muito daquilo que a igreja observa, né, na sua exegese da palavra de Deus, vem graças à contribuição de São Jerônimo. Então a igreja o honra com essa festa, com esta comemoração de hoje, e o coloca no final do mês de setembro, como que para fechar esse mês dedicado à leitura da palavra de Deus. Sabemos, porém, que não é só no mês de setembro que nós devemos ler a palavra de Deus. Ela deve ser sempre lida, meditada, guardada e dar frutos em nossa vida. Mas
nós temos um mês especial para esse estudo e essa dedicação desse livro que nos abre então a palavra de Deus, a palavra que é vida, a palavra que nos orienta e nos leva para o Pai. No evangelho que hoje nós escutamos, Jesus inicia a sua caminhada para Jerusalém. É um momento de virada na vida de Jesus. Ele percebe cada vez mais o conflito, a rejeição se aproximando dele, mas ele toma a resolução de ir para Jerusalém. Ele sabe que em Jerusalém essa rejeição se aprofundará. Ele sabe que o seu futuro não será dos melhores. Por quê? Porque ele conhece a história dos profetas, dos outros enviados antes dele e que foram também rejeitados e perseguidos em Jerusalém, que era justamente a capital religiosa, né, do povo de Israel, do povo hebreu. Jesus, no entanto, percebe que a vontade de Deus passa justamente por esse caminho de perseguição, de rejeição e de humilhação. Então é significativo que Lucas diga então que Jesus tomou a firme decisão. Então Jesus não encara os acontecimentos finais da sua vida como uma fatalidade, como algo do qual ele não pode escapar. Ao contrário, ele vai em direção a esse desfecho com liberdade, com uma firme resolução. E por isso, então, ele nesse caminho ele começa a formar os discípulos de modo mais íntimo, de modo mais intenso, para que depois eles possam levar adiante a missão que ele dará por cumprido em Jerusalém. Interessante que Jesus tem que passar pelo povoado dos samaritanos, geralmente se passava pela região da Samaria para ir a Jerusalém, quem vinha da Galiléia. E nós sabemos da rivalidade entre samaritanos e judeus, e aconteceu que os samaritanos não quiseram hospedar Jesus porque justamente intuíram que ele estava indo para Jerusalém. Os seus discípulos, que tinham estopim curto, né, Tiago e João, perguntam a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, que age não de acordo com a nossa precariedade humana, mas age de acordo com a misericórdia do Pai, ele os repreende e simplesmente continua o caminho. Então Jesus não é aquele que destrói os seus inimigos, ao contrário, ele nos ensinou a lição maior do perdão e do amor, até mesmo aos nossos inimigos, até mesmo aqueles que nos prejudicam. Então, que diante das situações difíceis da vida, situações que às vezes chegam para nós, não nos pedem licença, que a gente possa acolhê-las com esse espírito firme, convicto, com a confiança de Jesus, sabendo que a nossa vida é sustentada, a nossa vida é conduzida pelo amor do Pai, e Ele não permite com que nenhum dos seus filhos pereça. Que Deus te conceda a graça de uma ótima terça-feira e que a Mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe com seu olhar maternal.